Conosco a Deise Ciocari, que é jornalista e cientista política. A gente vai conversar sobre esse pontapé inicial, né, de partidos e candidatos que, a partir deste fim de semana, já podem ser chamados assim, candidatos e não pré-candidatos, porque estão sendo apresentados oficialmente, porque já estamos em período eleitoral e agora o jogo é jogado. Agora não tem mais amistoso, não, se é que a gente teve em algum momento. Agora começa realmente a reta final dessa campanha que tem tudo para ser muitíssimo movimentada. Deise, obrigado pela sua participação aqui na Band News FM, por ter acordado cedo num sábado. Bem-vinda. Imagina, Megali, um prazer. Eu sempre prefiro conversar com as pessoas de manhã do que à noite, então para mim tá tudo ótimo. É mesmo? Oh, então tá em casa aqui. Ô Deise, vamos lá. Tá todo mundo lá apresentando seus candidatos, o evento do PT não teve nem a participação do Lula, foi uma coisa mais ali para convidados e para correligionários, uma coisa interna, quase burocrática, o mesmo dos demais candidatos, e o presidente Jair Bolsonaro está preparando um evento popular com a presença do público, show de sertanejo, balcão para fazer vídeo de TikTok, enfim, um Bolsopalooza no Maracanãzinho. Isso faz alguma diferença na prática, no regimento de votos, na utilização dessas imagens pela campanha? Dá para dizer que, enfim, qual que é o efeito de um lançamento mais espetaculoso como esses? Bom, Megali, o maior efeito é realmente inflamar já a bolha, aqueles que estão convictos, mas a gente tem algumas questões ainda nessa campanha, né? Por exemplo, o Ciro Gomes fez a convenção dele na quarta-feira, mas ainda está sem vice. Né? O Lula optou por ir para o Recife para resolver questões regionais, porque tem um ponto que a gente tem que lembrar também. Uma chapa com PT e PSB, ela é nova. O PT fazia arranjos com outros partidos. Então, em Pernambuco tem problema, no Rio de Janeiro o PT está com problema. Então, precisa fazer também esses arranjos regionais, né? Então, em alguns momentos, decide-se realmente pela convenção ser só mais uma formalidade, né? No caso do presidente Jair Bolsonaro, a chapa dele continua com Braga Neto, com os militares, então não tem tanta mudança ideológica para resolver nos estados também. Então é possível que se faça uma coisa mais espetacular. Essas imagens, eventualmente, elas são utilizadas na campanha, elas servem para inflamar as pessoas, mas também durante esses 45 dias outros métodos são usados. Eu acredito que a opção pelo pragmatismo agora nas convenções por parte do PT é justamente por causa dessa diferença, né, Lula e Alckmin. Então tem as diferenças regionais para responder, e no caso do Ciro Gomes ainda não tem o vice, né? Então ainda não é aquele espetáculo e aquele show que normalmente se espera numa campanha, né? Numa convenção. Aliás, o fato de o Ciro Gomes não ter nenhuma costura política, não ter um vice, tá? Ele e o PDT ali sozinhos nessa campanha quase quixotesca, né? Que até agora não conseguiu ultrapassar a barreira psicológica dos 10 pontos, é um indicativo de que o próprio mundo político está apostando numa eleição polarizada, numa espécie de segundo turno disputado já no primeiro? Tá, sim, Magali. Eu sempre comento essa história porque eu acho muito curiosa. Eu dou um curso sobre redemocratização e eu analiso todos os discursos dos presidentes desde de 85. E a relação deles com a imprensa. E é muito curioso porque eu achei na capa de um jornal de grande circulação do país, em 1986, o Ciro Gomes na capa desse jornal. E é muito curioso porque ele tem o mesmo discurso de 1986 é o discurso que ele apresenta hoje. Ou seja, o Ciro não mudou a postura dele, né? Ele tem uma vantagem em relação aos outros candidatos, pela minha avaliação, que ele apresentou propostas, né? Ele apresentou o fim da reeleição, a necessidade de uma reforma tributária, o fim do teto de gastos, mas o Ciro é muito prolixo, então às vezes a mensagem dele não chega para um eleitor que já não tem muita disposição para votar no Ciro, né? A polarização, Megali, ela se deve porque a gente está vivendo de novo um momento histórico de crise, e esses momentos históricos de crise, normalmente eles tendem a uma eleição polarizada, onde a população procura um salvador da pátria. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente está vivendo um momento de crise, né? Teve um choque inflacionário global, as consequências da pandemia, a guerra na Ucrânia, que também refletiu aqui no Brasil, a inflação está muito alta e a gente perdeu o poder de compra.
Esses momentos, eles normalmente pedem um salvador da pátria, historicamente. E a gente tem hoje na disputa eleitoral 2 líderes políticos que, além de eleitores, têm seguidores. Então, o momento todo ele propicia que a eleição seja polarizada, né? Eu sei que alguns cientistas políticos não gostam de usar esse termo polarizado, mas aqui, para efeito da nossa conversa, ele serve muito bem. Então, deve ficar realmente entre Lula e Bolsonaro. Desde o ano passado, quando o Lula disse que seria o candidato, a gente já falava que era impossível uma terceira via pela força que eles têm mesmo e pelo momento político de crise. Tem muita gente que não gosta dessa expressão polarizada porque não entende que os dois candidatos sejam equivalentes, mas o termo polarização não implica uma equivalência moral ou ética entre os candidatos. Se o mundo do sobrenatural é polarizado entre Deus e o diabo, isso não está colocando uma equivalência ética entre os dois. É uma polarização, ora. Frumento, Deise conosco. Deise, queria perguntar para você o seguinte, a gente está passando aí pelas fases de convenção, existem ainda indefinições de vice, mas eu quero avançar um pouquinho. A partir do dia 16, a campanha começa oficialmente. O candidato pode ali, então, pedir voto, apresentar o seu número, e a gente tem um pouco mais adiante o início da campanha na televisão. Na última eleição, a televisão ficou meio de lado, né? Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro tinha menos de 20 segundos de exposição e conseguiu ser eleito. Nesse ano, estava lendo a análise de alguns colegas falando que a TV deve ter um papel um pouco mais importante na disputa eleitoral. Você avalia dessa maneira mesmo a importância das redes sociais? Porque até estava vendo aqui imagens de ouvintes que a própria campanha do presidente Lula tenta aí, né, cada vez mais dialogar com as redes sociais, que é hoje dominada principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá. Eu não concordo que a eleição de 2018 ela ganhou pelas redes sociais. É óbvio, e eu acho que até hoje, sabe, Guriz, o presidente Jair Bolsonaro ele entende as redes sociais muito melhor do que a esquerda, né? Eu acho que quem chegou mais próximo do Bolsonaro foi o Boulos na campanha para prefeito aqui de São Paulo, que ele conseguiu fazer uma campanha nas redes sociais que foi muito boa, assim, que se aproximou do eleitorado dele, né? Mas a esquerda ainda não conseguiu entender isso. 2018, eu comecei a pesquisar o Bolsonaro em 2014 e eu acompanhei muito de perto essa questão de 2018. Guriz, é muito impressionante, assim, porque o Bolsonaro, depois da facada, ele manteve em torno de 22%. Uma semana depois da facada, ele estava com 22% das intenções de voto. Mas o que aconteceu? Ele teve uma exposição na TV aberta. Ele não tinha o horário eleitoral gratuito, mas ele teve uma exposição na TV aberta que foi muito forte. Ele teve 45 minutos num programa de grande repercussão nacional, depois ele teve mais 11 minutos num jornal de grande audiência, e aí depois ele teve uma outra televisão dando espaço para ele, né, porque as pessoas queriam acompanhar como que ele estava se recuperando, um atentado à faca no meio de uma eleição, né, isso é realmente motivo de notícia, né, então entende-se isso. E tanto o rádio quanto a TV noticiaram muito essa questão do atentado à faca contra o presidente Jair Bolsonaro, e isso repercutiu nas mídias sociais, isso deu uma narrativa para as mídias sociais. Então, eu discordo quando as pessoas falam que foram as redes sociais que elegeram o presidente Jair Bolsonaro, porque ele teve um tempo de exposição em TV, fora do horário eleitoral gratuito, que compensou. Agora, em 2022, eu concordo que volta para TV e rádio, porque é óbvio que as redes sociais ganharam força, mas a maioria das coisas que acontecem nas redes sociais, aí não sou eu que estou falando, são pesquisas e tem pesquisadores excelentes fazendo essa análise, a maioria das pesquisas indicam que o que acontece nas redes sociais, normalmente, a maior parte do tempo, é repercussão do que se é noticiado na TV e no rádio. E esse ano a gente ainda vai ter um fator diferente, né? Que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, eles têm quase o mesmo tempo de TV. Então vai mudar, sim, essa análise de exposição. Eu continuo acreditando, eu sei que essas redes de conversação, elas têm uma função muito importante na campanha eleitoral, principalmente em relação às fake news. Mas eu, Deise Ciocari, continuo acreditando pelas minhas pesquisas que TV e rádio são fundamentais numa campanha eleitoral. A gente não pode tomar o Brasil inteiro como se fosse São Paulo, porque no interior dos estados, eu sou do Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul chega muito forte a rádio, muito forte. E quando
quando tu vê os candidatos se comunicando, candidatos que vão tentar para deputado estadual, para deputado federal, eles se comunicam muito pela rádio, porque a rádio vai chegar naquele interior agro. A gente não pode esquecer que o nosso país é agro. E a rádio chega no interior, chega onde o sinal de TV não chega com tanta força e onde o WhatsApp é visto só quando as pessoas vão para casa, porque trabalham o dia inteiro fora. Então eu discordo da maioria dos meus colegas. Assim, eu acho que TV e rádio ainda tem muita força. O Deise, a gente está vendo uma campanha tão cristalizada, né? Se a gente for pegar uma pesquisa do ano passado, a única diferença é que a gente vai ver lá o nome do João Dória, do Sérgio Moro, Luciano Huck, enfim, gente que já foi embora. Mas quando você pega ali Bolsonaro e Lula, a diferença é a mesma. Parece que um ano se passou e nada foi alterado. Bolsonaro perdeu alguma intenção de voto durante a pandemia, depois ganhou de volta durante o auxílio emergencial, e no final das contas a coisa fica empatada. Lula também perde 2 pontos aqui, depois recupera 2 ali, e nada se altera. Mesmo notícias importantes como as boas notícias que Bolsonaro tem no bolso nessa semana, redução no preço da gasolina, redução no preço dos alimentos, a aprovação do auxílio de R$600 até o fim do ano, vários benefícios com a PEC Kamikaze, tudo isso, pelo menos nas 2 pesquisas que foram divulgadas nessa semana, ainda não causaram comoção entre os eleitores, porque os números estão inalterados, né? E o mesmo vale para a pataquada da última segunda-feira, em frente aos embaixadores. Aquilo lá também não fez cosquinha nos números do Bolsonaro. A coisa não muda, né? Nem para o bem, nem para o mal, dependendo do ponto de vista de cada candidato. Como é que uma campanha de TV vai ter esse condão se as notícias que já estão por aí não mudam o humor do eleitor? Eu pelo menos, eu nunca tinha visto uma eleição em que a coisa parece tão firmemente cristalizada na mente do eleitor. Não sei como é que você está vendo isso. Megali, a gente tem nessa eleição o que eu considero assim, de 2 mitos políticos. Quando eu falo mitos políticos, mito também pode ser uma ideia falsa, né? Uma construção falsa. Mas o que eu quero dizer? São 2 personagens muito fortes. Então, a maioria do eleitorado já está decidida entre esses 2. Tem um sentimento anti-PT muito forte e tem um sentimento anti-Bolsonaro muito forte. Isso não deve mudar. Os outros nomes que surgiram, eles não são nomes que possam fazer frente a esses 2. Uma terceira via, ela só surge quando os 2 representantes, eu vou dar um exemplo, parar de falar tão teoricamente, mas, por exemplo, a terceira via, ela só surge quando a esquerda e a direita, elas não dão as respostas que as pessoas querem. Mas hoje, aqui no Brasil, as pessoas querem ou uma resposta da direita ou uma resposta da esquerda. Não existe um espaço para surgir uma terceira via. Acho que por isso que a gente vê as coisas tão cristalizadas entre Lula e Bolsonaro. E aí tem um outro ponto, mudou a dinâmica da campanha eleitoral, né? Agora são só 45 dias. O voto, ele é emoção, né? A política, a gente sabe, né? Imagina vocês todos os dias, a gente sabe que política envolve paixão, envolve emoção, né? Que nem futebol, é que nem religião. Só que o movimento mais intenso da política é nesses 45 dias. E aí eu acho que a partir do momento que começar realmente a campanha eleitoral, cada gesto vai importar, cada respiração vai importar, mas ainda vai ter aquela grande parcela da população que vai decidir na última semana. Como o nosso país tem vivido momentos de crise muito forte desde o início da Operação Lava Jato, a política no Brasil ela é vista como uma coisa suja, então eu não quero me envolver com isso. Por isso que a população se distancia, então não muda essas intenções de voto. Quais são os 2 candidatos que eu mais lembro hoje? Lula e Bolsonaro. Eu sei que os 2 vão estar na disputa, mas o Ciro, mas a Tebet, mas são nomes que foram construídos agora, que entraram na disputa agora. De novo, né, o Ciro tem outras características que são diferentes da Tebet. Mas como a gente tem esses nomes muito fortes e a política ela afasta a maioria das pessoas, é mais fácil as pessoas ficarem só nesses 2 candidatos. Eu vi uma pesquisa esses dias de 1 ano atrás, que foi publicada pela agência Senado. E eles entrevistaram jovens do Distrito Federal e do entorno ali. 80% é um número muito alto. 80% desses jovens diziam que não queriam saber de política porque a política era feita por uma elite que estava isolada e não queria saber do resto do país.
Então é esse o sentimento que a maioria das pessoas tem. Por isso que esses votos ficam cristalizados e não mudam. Devem mudar no período eleitoral e, assim, infelizmente, com a nossa baixa participação, a gente tem um termo que é déficit motivacional, que as pessoas não têm o menor interesse com política. Isso deve mudar ainda na última semana de eleição. Ô, Deise, durante muitas décadas não, né? Durante algumas décadas aqui no Brasil, a palavra direita era associada aos militares, né? A um regime militar, a uma ditadura, portanto tinha uma conotação muito negativa, né? Você dizer que era de direita era quase um palavrão. Isso começou a mudar, né? Na década passada, especialmente na época das jornadas de junho, depois do impeachment da Dilma, abriu-se uma janela ali para a direita democrática, né? Para os conservadores, que a gente não via havia muito tempo no Brasil. O Brasil tende a votar na esquerda e na centro-esquerda, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, etc. Só que o Brasil elegeu Bolsonaro, que não é um conservador, é um reacionário, não é um liberal, é um autoritário, e é hoje aquilo que a gente entende por direita. A gente regrediu mais uma vez, porque aqueles que se entendem como direitistas, conservadores liberais, enfim, centro-direitistas, não se identificam com isso que está acontecendo agora no Brasil. Eu até gostei de uma expressão usada pelo meu amigo Carlos Andreasa, que é: quem está falando aqui é um homem de direita que foi empurrado para a esquerda por Jair Bolsonaro. A direita democrática tem sido a grande perdedora no Brasil nos últimos anos. A gente tem a possibilidade de ter uma direita conservadora liberal de verdade aqui no Brasil? Eu acredito que por enquanto não, Megali. Eu terminei um livro na semana passada falando sobre esse governo. Eu analisei o governo Jair Bolsonaro desde a primeira vez que o Bolsonaro foi eleito deputado, primeira vez que ele pisou na Câmara. E tem uma coisa que é muito louca assim nesse governo. A gente tem que lembrar que a gente saiu da ditadura historicamente há pouco tempo. Então, os nossos avós viveram a ditadura. Não é um movimento, não é um pensamento que foi exterminado da sociedade. Tá? Ele continua ali. Eu costumo dizer que o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu reunir em torno dele ismos que estavam à solta no Brasil. Então, autoritarismo, conservadorismo, as forças militares, que é um outro capítulo à parte. Assim, eu poderia ficar horas falando aqui das Forças Armadas, mas ele conseguiu reunir esses ismos que estavam perdidos. Por quê? Porque o Fernando Henrique Cardoso, que foi talvez o nosso maior expoente da direita, ele não é um mobilizador de massas. E assim, a política, ela é espetáculo. O que é bom aparece, o que aparece é bom. O Lula conseguiu fazer em torno dele, em torno da esquerda, ele conseguiu reunir a esquerda em torno dele, se tornando de verdade um líder político, mas a direita ela estava meio perdida, e esses sentimentos da ditadura, por mais que a gente queira, eles não desapareceram da nossa sociedade. Então a gente continua com misoginia, com conservadorismo. O Congresso de 2014, Megali, o Congresso eleito em 2014, ele foi o Congresso mais conservador da história brasileira. Isso diz muito pra gente. O de 2018 replicou. Então, desde 2014, a gente vê um conservadorismo ascendendo na sociedade brasileira. E a gente não vê um outro líder que consiga contrapor o presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro conseguiu inserir na cabeça das pessoas que a esquerda, com esses casos de corrupção e com a própria questão cultural da esquerda, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu inserir nas pessoas que a esquerda leva ao caos, à bagunça e à desordem. E, portanto, essa esquerda que está no poder, que é alvo da Operação Lava Jato e de esquema de corrupção, ela agride a família de bem, a família conservadora, a família que vê na sociedade a disciplina, a hierarquia, que são oriundas das Forças Armadas. Então, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu contrapor esses dois elementos de uma forma que outros expoentes da direita não conseguiram, e até tentaram, mas não conseguiram fazer o trabalho como ele fez. Então, por isso eu não acredito que tão em breve a gente deve ter um outro representante efetivamente da direita. Eu acho que para surgir uma terceira via, a gente precisa de um tempo.
É um processo em construção. De repente, nas próximas eleições presidenciais, a gente pode ter um nome forte, porque essa terceira via ela já circulou aqui no Brasil, né? A gente viu a Marina Silva ascendendo em algumas pesquisas, o próprio Ciro Gomes teve essa chance. Então, ela é um movimento que tem espaço, mas tem que ser construído ao longo do tempo. Não é simplesmente chegar, colocar um nome, ainda mais, por exemplo, eu vou dar o nome da Simone Tebet aqui. Nem o próprio partido dela está apoiando ela, né? Mas, por enquanto, eu não vejo a possibilidade de sair desse esquema Lula-Bolsonaro por causa desses sentimentos patrióticos muito fortes. O Bolsonaro conseguiu ligar as pessoas a um Brasil profundo, a um Brasil que vê na esquerda todas as disfunções pelas quais nós somos acometidos. Se criou esses dois polos, né, de esquerda e direita, mas a gente tem visto um trabalho da esquerda, principalmente, em fazer acenos à direita, né? A gente teve um movimento que foi considerado até ousado do ex-presidente Lula, formando uma aliança com Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, ex-aliados políticos. A gente tem agora no Mato Grosso uma questão do Nery Geller, que é um líder aí da bancada do agronegócio, declarando apoio ao Lula. Para agosto estão previstas viagens do Geraldo Alckmin a esses rincões brasileiros do agronegócio. São acenos que a esquerda faz para a direita para tentar aí liquidar essa conta já no primeiro turno. É tão fácil assim fazer esse aceno agora, na época da eleição? Não, é um tempo muito curto. Assim, aqui no Brasil tudo é possível, né? A gente viu o que aconteceu as últimas eleições todas foram muito emblemáticas aqui no país, né? Mas é um tempo muito curto, depende de como que isso vai ser construído, mas não é uma coisa só de campanha eleitoral. Eu acho que para a maioria do eleitor que não tem essa motivação para entrar na política, é possível se mudar um voto durante a campanha eleitoral, mas para esses setores mais enraizados com a política brasileira, como o setor agro, por exemplo, eu acredito que seja um pouco mais difícil, né? O presidente Jair Bolsonaro, no sul do Brasil, ele já tem uma base estabelecida muito forte, e os candidatos dele lá no sul estão indo muito bem. No Mato Grosso do Sul, ele tem a Tereza Cristina, né, que é uma candidata muito forte, pode conseguir votos para ele, né? Então é uma base muito difícil de romper. Mas, nesse sentido, se tu for analisar, a esquerda está fazendo o movimento correto, né? Quando é muito estranho ver uma chapa de Lula e Alckmin, né? Mas do ponto de vista pragmático e da política, ela faz todo sentido, sim, né? É um movimento correto de tentar romper essa barreira de alguma forma. Para a esquerda se consolidar nesses setores, tem que ser dessa forma, né? Com alguém mais conservador, mais moderado, né? E o Alckmin certamente é essa pessoa. Então o movimento é correto, mas eu acredito que por enquanto é pouco tempo, né? A campanha ela começou em março, em fevereiro, né? Então esse tempo que a gente tem até o dia 2 de outubro, ele ainda é muito pequeno, né? Mas o movimento começa por aí, né? Tudo é uma construção. Daisy, para terminar, eu queria muito ouvir a sua análise a respeito do episódio que já foi citado, já foi tangenciado agora há pouco, Bolsonaro e embaixadores. No que isso pode afetar a corrida eleitoral? Isso mexe com corações e mentes do eleitor? Significa uma espécie de, digamos, perda de primariedade, né, do presidente na corrida presidencial? Porque isso aí não vai provocar cassação de chapa, né? Embora a jurisprudência exista, mas a partir de agora Bolsonaro pisa num solo menos firme, porque já, digamos, realizou o strike 1. Enfim, eu quero ouvir a sua opinião a respeito desse episódio tão sui generis, né, que a gente viu nessa semana. Ainda não tinha ouvido essa palavra em relação ao episódio, essa expressão. O Mengali, que né? A gente tem outros problemas mais sérios hoje no Brasil, né? Que são a inflação, a perda do poder aquisitivo, ataque às instituições, corrupção hoje. Por que o discurso da corrupção funcionou em 2018? Porque era todo dia. Então, ficou uma coisa palatável. Hoje, com os casos mais isolados, o problema é maior. O problema é realmente a inflação. É um problema que eu consigo pegar. Eu não tenho mais dinheiro para comprar a carne que eu costumava comprar todo dia.
Então, esses ataques às instituições, esses disparates verborrágicos que o presidente Jair Bolsonaro faz, eles não chegam com tanta força nas pessoas, porque o problema maior, palatável, é outro, né? É eu não conseguir ter dinheiro para pagar uma condução para ir para o meu trabalho. Então, as pessoas estão se atentando a outros problemas. Do ponto de vista democrático, o presidente Jair Bolsonaro ataca as instituições desde 1991, minha galera. E assim, é uma coisa que a gente olha até com um pouco de cansaço, porque, de novo, a gente está com tantos problemas e é isso que tu está questionando, só que para as pessoas que votam no presidente Jair Bolsonaro, para a bolha dele, isso é um questionamento legítimo porque ele quer transparência das urnas. Aí eu nem vou entrar nos pormenores aqui, mas eu, como cientista política, vejo isso com um pouco de cansaço, porque é mais um ataque às instituições, é mais um atentado à democracia, de tantos que ele fez desde que ele assumiu como deputado federal em 1991, e me preocupa, às vezes, as instituições não reagirem com tanta força, porque como que ele faz isso desde 1991, desde o primeiro dia que ele entrou como presidente da República, e a gente ainda segue permitindo isso, sabe? Tinha que ter uma resposta um pouco mais forte. Claro que tem todo um jogo de poder aí, também não vou entrar nisso, mas do ponto de vista da ciência política, é mais um ataque à democracia. Além dele interferir nos outros poderes, querer sobrepor o poder dele a outros poderes, e não é assim que a política brasileira funciona, ela é um sistema onde um tem que vigiar o outro, é um grave atentado à democracia. Tu chamar os embaixadores para falar mal do teu próprio país, para questionar as urnas eletrônicas num momento de eleição, sabe, isso, de novo, isso muda. A gente questionou tanto a PEC das bondades, né, falando que ela era inconstitucional porque ela mudava o voto. O presidente Bolsonaro está fazendo isso o tempo inteiro. Eu vejo isso com um pouco de cansaço e tristeza. Eu cubro política há mais de 20 anos e, assim, eu nunca vi um momento eleitoral como esse, sabe? Onde as pessoas estão se matando, onde o ataque à democracia é constante, e é uma pena a gente ver isso. É uma pena a gente ter que chegar num ponto de defender uma coisa que é básica, sabe? Que a gente aprendeu a conviver, que é simplesmente o direito de ir lá e votar. A única coisa que a gente tem certeza nesse país é que de 4 em 4 anos a gente vota para presidente. Até isso o presidente Jair Bolsonaro está questionando. Então, no mínimo, para não dizer outra palavra, é lamentável ver um presidente se colocando nessa posição. Desculpa, assim, até a minha informalidade aqui, mas eu acho que está faltando um adulto na sala. Dizer, ó, para, sabe? Tá demais isso daí. É lamentável, lamentável. É isso. Deise Ciocari, jornalista, cientista política, a gente até se estendeu aqui, mas é que o papo está ótimo e teríamos até muito mais a conversar e certamente voltaremos a conversar nos próximos meses que tendem a ser movimentados. Deise, bom fim de semana para você, mais uma vez obrigado pela participação. Imagina, Gris, bom dia, bom trabalho.